E aí, minha gente, tudo na paz? Então viva! Pessoal, vamos finalizar a nossa ficha 1. Esse é o quarto bloco de resolução de questões. Nós, nos três primeiros, resolvemos de 1 a 15. E agora vamos finalizar resolvendo de 16 a 20. Vamos lá para a nossa lousa digital? Todo mundo concentrado, boa vontade, otimismo, pensando que vai dar tudo certo. Vamos lá juntos. Olha só, questão 16. Qual é a temperatura em que a indicação da escala Fahrenheit corresponde ao quíntuplo da correspondente indicação da escala Celsius? Espera aí, como é que é isso? Temperatura em Fahrenheit corresponde a 5 vezes a indicação em Celsius. Pois é, só existe uma temperatura assim. Só tem uma. Agora, qualquer temperatura em Celsius sobre 5 é a correspondente temperatura indicada em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Você entende a diferença? Que aqui é um caso particular, mas todas as temperaturas se relacionam de Celsius para Fahrenheit por essa equação. Temperatura em Celsius sobre 5, em Fahrenheit menos 32 sobre 9, certo? Então vamos substituir. Onde tem temperatura em Fahrenheit, eu vou jogar 5 vezes temperatura em Celsius. Vamos lá. Temperatura em Celsius sobre 5. Temperatura em Fahrenheit. 5 vezes temperatura em Celsius menos 32 sobre 9. Multiplica assim, né? 9 vezes temperatura em Celsius igual a 5 vezes 5. 25 temperatura em Celsius. 5 vezes menos 32. Menos 160. Troca de lugar. 25 fica, menos 9, temperatura em Celsius, que foi para o outro lado, e menos 60 vai para o outro lado, como 160. 25, temperatura em Celsius, menos 9, temperatura em Celsius, 16, temperatura em Celsius, igual a 160, divididos, aí fica fácil, né? Temperatura em Celsius, 160 dividido por 16, 10 graus Celsius. Tá aí. Em Celsius, 10 graus Celsius, e claro, em Fahrenheit seria 50, visto que é 5 vezes, né? Mas ele quer em Celsius, vamos marcar lá, 10 graus Celsius, gabarito. Então, letra A. Bem tranquilo, né, gente? Tem dado para acompanhar as aulas, tem feito as questões, conseguido estudar. Muito bem, então viva. Vamos embora, vamos lá, vamos para a lousa. 17. Um termômetro graduado na escala Celsius, quando colocado em equilíbrio térmico com o corpo, assinala um valor X. Um outro termômetro graduado em Fahrenheit, em equilíbrio térmico com o mesmo corpo, assinala um valor Y. Sabe-se que Y supera em 18 unidades o dobro de X. Qual o valor de X? Então, peraí, calma. O termômetro graduado em Celsius, vamos ler de novo aqui. Graduado na escala Celsius, indica X, Celsius, X, certo? Já quando está graduado em Fahrenheit, para equilíbrio térmico com o mesmo corpo, Y. Pronto. Agora, sabe-se que Y supera em 18 unidades o dobro de X. Então, Y é o dobro de X mais 18 unidades, não é assim? Muito bem. Só tem uma temperatura que respeita essa relação. Agora, toda a temperatura em Celsius sobre 5 é a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ou seja, X, que é a temperatura em Celsius sobre 5, é Y, temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9. O que eu vou fazer? Onde tem Y, eu vou jogar 2x mais 18, certo? Então, X sobre 5, Y, 2x mais 18, menos 32 sobre 9. 9 vezes x, 9x. 5 vezes 2x, 10x. E aqui, 18 menos 32 vezes 5, certo? 18 menos 32 dá menos 14. Vezes 5, menos 70. E agora? Agora, vamos trocar de lugar. Esse 9x vem para cá, fica 10x menos 9x. Esse menos 70 vai para o outro lado como 70. X igual a 70 graus Celsius. Claro, se você quiser em Fahrenheit, o dobro, 140, cadê? O dobro mais 18. 140, 2 vezes 70 mais 18, 158 graus Fahrenheit. Mas ele quer em Celsius. Então vamos procurar o gabarito. 70 graus Celsius
gabarito, letra C. Aí está, aqui em cima, mais uma questão. Tá tranquilo mesmo? Respira. Vai dar tudo certo, estamos juntos, não se esqueça. Você vai aprender sim. Vamos voltar a fazer mais uma questão. Tá aí. Um fabricante de termômetros lançou no mercado um termômetro de mercúrio graduado nas escalas Celsius e Fahrenheit. Na parte referente à escala Celsius, a distância entre duas marcas consecutivas era de 1,08 milímetro. Qual a distância na escala Fahrenheit entre duas marcas consecutivas? Entendi, esse termômetro, então, ele tem as graduações em Celsius e em Fahrenheit, certo? Vamos imaginar que desse lado aqui é Celsius e desse em Fahrenheit. Ele está te falando que entre duas marcas consecutivas em Celsius, a distância é de 1,08 milímetro. Tá aqui, ó. Entre duas marcas consecutivas na escala Celsius, a distância é de 1,08 milímetro. Qual é a distância entre duas marcas consecutivas na escala Fahrenheit? Você compreende que vai ser menor aqui? Por que que é menor? Vamos chamar de X, o que você está procurando? Por que que é menor? Porque você se lembra que, no caso de Celsius, entre os pontos fixos você vai de 0 a 100. E no caso de Fahrenheit é de 32 a 212. Veja que aqui você tem 100 graus Celsius. Então você tem 100 vezes 1,08 milímetro, porque a distância entre um grau Celsius e outro vale 1,08 milímetro. Entende isso? Já do lado de cá, você tem 180 vezes a distância entre um grau Fahrenheit e outro. Então você está procurando um valor menor do que 1,08, certo? Por isso que você já poderia descartar as letras D e E. Você está procurando um valor menor, mas não resolve tua vida, né? Como é que é? Veja, em milímetro, a distância entre os pontos fixos é a mesma dos dois lados? Claro, em milímetro é. A diferença é que em Celsius são 100 unidades e em Fahrenheit são 180. Então vai lá, do lado de Celsius, 100 vezes a distância entre um grau Celsius e outro. Espera aí, deixa eu manter o padrão. 100 vezes a distância entre um grau Celsius e outro. E no caso de Fahrenheit, quantas vezes a distância entre um grau Fahrenheit e outro? Já que aqui tem 180 graus Fahrenheit. 180 vezes X, que é o que você quer, certo? Já posso dividir aqui por 10, posso dividir também aqui por 2, dá 9, dá 5. E X vai ficar 5 vezes 1,08 por 9. X, 5 vezes 1,08 por 9. Vai, 5 vezes 1,08, 5,4 dividido por 9, 0,6 milímetro. Tá vendo que foi menor? Porque você tem um maior número de Fahrenheit do que em Celsius. Do lado esquerdo, você tem 100 graus Celsius entre os pontos fixos. Do lado direito, no meu desenho, claro, 180 graus Fahrenheit. Portanto, a distância entre um grau Fahrenheit e o seguinte, entre 2 graus Fahrenheit consecutivos, tem que ser menor do que em Celsius. 0,6 milímetro. E isso está na letra B de bola. Tá aí. Pessoal, gostou dessa? Legal, não é? Viu? Que eu não precisei de fórmula para resolver. Eu apenas entendo que a distância entre os pontos fixos em milímetro é a mesma porque o mercúrio tem o mesmo comprimento entre esses pontos fixos. Agora, do lado em Celsius, eu tenho 100 unidades entre os pontos fixos e do lado em Fahrenheit, eu tenho 180. Por isso que entre um grau Fahrenheit e o grau Fahrenheit seguinte, eu tenho um comprimento menor do que em Celsius, ok? Muito bem. 19. Durante o resfriamento de um líquido, um estudante usou 2 termômetros para avaliar a diminuição de temperatura. Se um dos termômetros graduado em Celsius registrou uma variação de 5 graus Celsius na temperatura do líquido, quanto terá registrado o graduado na escala Fahrenheit? Tá bom, como é que é? Você lembra disso? Variação em Celsius sobre 5, lembra? Variação, não é temperatura. Variação de Fahrenheit sobre 9. Ó, para ficar perfeito aqui, como é diminuição da temperatura, embora ele fale que registrou 5 graus Celsius, ele está dizendo aqui que é uma diminuição. Então, para ficar perfeito, eu vou escrever menos 5, tá? Sobre 5, calma que você vai entender. Menos 5, a variação em Celsius, sobre 5. A variação em Fahrenheit, sobre 9. Menos 5 por 5 dá menos 1 vezes 9. Menos 9 graus Fahrenheit. É porque aqui ele já falou que é uma diminuição de temperatura. Ele já fala isso no enunciado. Ó, entende?
E aí ele nem se deu o trabalho de colocar o menos, porque ele falou no enunciado. Então, qual seria a diminuição de temperatura em Fahrenheit? 9 graus Fahrenheit. E dessa forma, vamos lá, 9 graus Fahrenheit, gabarito, letra A, certo? Uma queda na temperatura de 9 graus Fahrenheit, uma diminuição na temperatura de 9 graus Fahrenheit, uma redução de temperatura de 9 graus Fahrenheit. O menos está sendo dito só aqui por extenso. O seu significado está sendo dito. Entende isso? Que ele não precisou anotar aqui, porque ele já tinha enfatizado aqui, certo? Ó, resfriamento do líquido, ok? Muito bem. Para fechar, vamos lá juntos. 3 termômetros, um graduado na escala Celsius, outro na escala Fahrenheit e o último na escala Kelvin, são colocados no mesmo ambiente. O termômetro na escala Fahrenheit assinala o valor de 95 graus Fahrenheit. Quanto assinala cada um dos outros? Uma questão tem uma falha aqui, porque ele pergunta quanto assinala cada um e só coloca em Celsius. Mas como exercício, vamos encontrar as duas indicações, tá bom? Vamos começar com Celsius. Temperatura em Celsius sobre 5. Em Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Temperatura em Celsius sobre 5. Fahrenheit, 95, menos 32 sobre 9, certo? Espera aí. Temperatura em Fahrenheit sobre 5, igual 95 menos 32, pessoal. 95 menos 32, 63. Olha que beleza. Que aí você sabe que quando dividir por 9, né, vai dar 7. E aí, a temperatura em Celsius fica 7 vezes 5, 35 graus Celsius. 35, opa, peraí que aí não. 35 graus Celsius, tá? Para marcar o gabarito, aí não precisa achar outra, né? 35 fica a letra B, mas para combinar com o que ele pediu, quanto assinala cada um dos outros, vamos achar em Kelvin, né? Como é que é? Temperatura em Kelvin, correspondente em Celsius, mais 273, 35 mais 273, 35 mais 273, 308 kelvins. Não tem como você marcar isso, né? Porque a questão teve essa falha. Pergunta 2 e só dá como resposta 1, mas como exercício fica aí. Combinado? Então, foi bom? Gostou? Dá o seu like aí. Não está inscrito no canal? Se inscreva. Ative as notificações. Importante para o canal. Para você, um clique para o canal é extremamente importante, porque assim você vai continuar assistindo essas aulas com muito capricho para você, tá bom? Eu vou ficando por aqui, desejo a você um excelente estudo, deixo também um forte abraço, até a nossa próxima aula.